pessoa tinha um sonho. Sempre muitas pessoas duvidaram dela. E sempre que ela dava 2 passos para frente, ela andava 10 para trás. Então isso prejudicava ela. E ela queria entender o que estava prejudicando ela, porque ela tinha esse sonho, ela queria esse sonho, mas nunca dava certo. Até que ela descobriu. Sim, ela descobriu. E hoje eu vou contar pra vocês o que era que tava dando errado na vida dela. Então, se você é novo aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho para novas histórias. E também deixa o seu like pro YouTube entregar para mais pessoas, pois o YouTube tá meio que cagando com os criadores de conteúdo e tá meio que prejudicando. Então, se você deixar o seu like, mais pessoas vão receber os meus vídeos e mais pessoas eu vou poder ajudar com esse canal, tá bom? Então é isso, vamos começar o vídeo. Ele sempre quis muito, mesmo com as pessoas duvidando dele, ele sempre quis muito. Então, ele ia atrás, porque as pessoas falavam pra ele seguir o caminho X, ele ia pro Y, porque ele queria o Y. Até que um dia ele conversou com um amigo dele e perguntou: eu não entendo, porque sempre que eu tô quase conseguindo algo dá errado e eu volto na estaca zero. O amigo pegou e falou assim: porque às vezes você precisa focar em você. E ele ficou tipo: como assim? Focar em mim? Eu tô focando em mim, focando nos meus sonhos, isso pra mim é focar em mim. O amigo falou: você tá certo, mas o focar em você no sentido de... E ele não entendeu. O amigo pegou e falou assim: o que está te prejudicando para você voltar à estaca zero de novo, pela 10ª vez? E ele falou que era o pai dele. Meu pai, não sei o que, quando eu era criança duvidava muito de mim, sempre me fazia sentir um idiota, um lixo, e nunca dava, entendeu? Aí ele falou pro amigo, né, o amigo dele falou pra ele, no caso: já pensou em ir numa psicóloga? E aí o homem respondeu: não. Sempre que eu ia não dava certo, nunca deu resultado e nem tento mais. É sempre a mesma coisa. E aí o amigo falou assim: então se eu pegar e falar pra você que todos os empresários do mundo são ruins, você vai acreditar? Ou o que você vai fazer? Ele falou pro amigo: eu vou tentar ser o melhor e eu vou discordar de você. O amigo pegou e falou assim: então você não pode generalizar. Você pode ter ido em 10 psicólogas. Na 11 que você for, pode ser que seja diferente. E ele falou: é, realmente. Eu vou tentar, mas eu acho que não vai dar certo. Até que ele foi. E ele falou pra psicóloga o que ele falou pro amigo. E a psicóloga pegou e falou assim: se é seu pai que te deu crenças limitantes, você vai ter que investir seu tempo nisso. Você tem que se perguntar, ao invés de será que eu vou conseguir, será que isso vai dar certo, que é o medo que a pessoa tem, né? E uma insegurança, que eu já fui assim, então eu sei o que eu tô falando. Você tem que se perguntar: por que eu não iria conseguir? O que tá me limitando? O que eu tenho que investir que está me limitando? O porquê eu não conseguiria algo que eu quero, sendo que em outras vezes, em outras situações, eu já consegui algo que eu queria muito. O que me limita? E ela falou isso pra ele. E ele começou a refletir que ela realmente tinha razão. Ele já conquistou outras coisas antes. Por que ele não conseguiria agora? E ele começou a escrever isso. E na próxima sessão entregou pra ela. E ela pegou e falou assim: é nisso que a gente vai trabalhar. E ele começou a entender o pai dele, que era um medo do pai, que pode ser que o pai não tenha conseguido e tinha medo do filho não conseguir. Sendo que esse homem, ele sempre conseguia ir até um certo ponto, mas ele sempre se auto-sabotava e acabava entrando em desmotivação, em falta de criatividade
em ansiedade. Então, ele sempre tentou e sempre deu errado. E ela começou a trabalhar isso com ele. Depois de uns 6, 7 meses, ele voltou pro amigo e falou assim: você tinha razão. Ir pra uma psicóloga foi a melhor coisa que eu fiz. Ou pra um psicólogo. E eu acho que eu vou continuar indo, obviamente, mas eu entendi o que ela quis me dizer em todas essas sessões que eu fui e que eu tenho certeza que vão dizer coisas maravilhosas nas próximas que eu for. E aí, ao longo do tempo, a empresa dele foi crescendo. E sempre que ele chegava no ponto que ele tinha certeza que não ia dar certo, ele fez aquele exercício. Beleza. Porque eu não conseguiria. E quando você se pergunta o porquê você não conseguiria, a dúvida meio que passa. Ah, é porque eu sou inútil, não sou isso, eu não tenho dinheiro, mas e as outras coisas que você conseguiu? Pode ser conquistas pequenas, um salgadinho hoje em dia não é pequeno, né? Pra falar a verdade. Alguma coisa que você considera pequena. O porquê você não conseguiria? E ele fez essa pergunta pra si. E ele visualizou tudo que ele já tinha conquistado. E ele falou assim, respirou e falou, vai dar certo. Isso trouxe uma motivação pra ele. Porque motivação é igual banho. É recomendado todos os dias. Por isso que muitas pessoas dizem que a motivação não dura pra sempre. Elas não tomam todos os dias. E ele começou a se motivar, ele começou a ouvir motivação, ele foi atrás daquilo que ele queria e acabou dando certo. E ele se emocionou muito. De finalmente eu posso ter paz. Sabe quando você tá estudando muito pro vestibular e você passa? Eu vejo umas meninas fazendo vídeo assim. E aí, finalmente, é aquele alívio de tipo, valeu a pena. Vou jogar ou guardar as coisas. E agora é uma nova fase da minha vida. Ele se sentiu assim. O que limitava ele, além das crenças limitantes, que você tem que descobrir quais são as suas, era o medo. Eu já falei pra vocês sobre o Napoleão Hill. Uns 4, 5 vídeos que eu fiz do Napoleão Hill, falando sobre o poder do diabo, digamos assim, mais esperto que o diabo. Que não é o diabo cristão, tá? É o diabo de uma outra maneira que ele explica lá no livro. E o diabo influenciava muito ele. E ele começou a pensar. No livro Napoleão Hill fala que pessoas que pensam o diabo não influencia. Porque pessoas que pensam, elas se questionam por quê? Qual que é o sentido disso? Por que eu não conseguiria? Então ele sempre foi atrás daquilo que ele queria e acabou que ele conseguiu. Demorou um tempo, mas acabou que conseguiu. Eu falo isso porque eu me auto-sabotava, já falei vários vídeos aqui, muito. E eu acabei que hoje em dia eu não me saboto mais, graças a Deus. E se tem algo que te influencia, mas eu tenho medo de não conseguir, é o diabo. Então comece a pensar o porquê não. Porque é muito difícil, mas teve pessoas que já passaram, por que você não conseguiria? Porque elas são mais inteligentes. Como você conhece todas elas? O que é ser inteligente pra você? Porque pra mim é relativo. Pra você pode ser aquela que tira nota alta o ano inteiro. Pra mim é uma pessoa que pensa. Pra mim é uma coisa relativa. Então, o que seria pra você o seu maior medo? Comenta aqui que eu quero saber. O diabo, ele te influencia? Porque ele, dessa história, ele só conseguiu acabar com o diabo depois que ele falou assim, pronto, eu vou começar a pensar e me perguntar o porquê não conseguir. Qual que é o sentido de eu não conseguir? É isso que você tem que pensar. O porquê não? Tem várias outras pessoas no mundo conseguindo. Qual é o sentido de você não conseguir? Você toma motivação todos os dias? É isso que a gente tem que começar a pensar. O que você realmente quer? O que te limita? E qual é o seu medo em relação ao que você quer? E como você pode acabar com ele? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho das notificações, porque essas 3 coisas vai me ajudar muito mesmo.
e compartilha para alguém que precisa ouvir essa história que eu escrevi, é uma história autoral. Então é isso, um beijão e até sexta-feira. Tchau!